Boa tarde. Que bom que você resistiu ao frio e veio, mesmo com friozinho hoje. E boa tarde para você que está assistindo a gente pela internet. Hoje a gente vai conversar, a Vânia já contou um pouco, e se você está assistindo e se você viu a divulgação, a gente vai conversar sobre uma pergunta. Você tem sede de quê? E eu, quando eu era mais nova, eu não gostava muito de assistir televisão. Mas eu deixava a televisão ligada porque eu sou muito fã de comercial. Então, se você me perguntar sobre comerciais, eu sei os jingles, eu sei tudo que passava no comercial, porque eu gostava. Então, eu deixava a televisão ligada, o programa ia passando, e eu deixava lá. Quando chegava o comercial, eu corria para a televisão, que é algo inverso, né? Quando é o comercial, o pessoal sai. Eu ia para frente da televisão. E tinha um comercial que passava bastante, e eles continuam, mas existem outras coisas mais interessantes hoje, que falava assim: obedeça à sua sede, beba, e aí ele falava o nome do refrigerante que você deveria beber. E eu gosto muito desse refrigerante, já gostei mais, mas eu sempre, quando eu escutava isso, eu ficava pensando, mas a sede que a gente tem é de refrigerante? A sede que o nosso corpo tem é sede de suco? Mas você viu que propaganda interessante? Ele fala: obedeça à sua sede, beba refrigerante. E aí a gente foi, ao longo do tempo, por conta das propagandas, do marketing, a gente foi trocando algumas coisas na nossa vida. Então, hoje, tem muita gente que tem sede e não bebe água. A pessoa toma café, ela toma chá, ela toma suco. E eu fui pesquisar, porque não é da minha área, que eu sou assistente social. E você pode beber todos esses líquidos, mas eles não matam a sede do seu corpo. Ela não mata a sede biológica. Sabe por quê? Sabe o que a água faz? A água, o nosso corpo é constituído por só de água. E sabe qual é a função da água? Ela leva os nutrientes, ela leva oxigênio. Então, se você beber menos do que você precisa, daqui a pouco a pele fica seca. Quem já ficou com a boca seca, a pele vai ficando seca. Sabe por quê? Você está precisando beber água. Aí o que a gente faz? Vamos comprar um hidratante. Passar hidratante. Vamos passar protetor labial para resolver. Isso é paliativo. Porque o que o seu corpo está dizendo? Você precisa beber água. Então, são vários sinais que a gente vai recebendo, e o nosso corpo foi preparado por Deus de uma maneira tão maravilhosa para dizer para você: você tem sede de água, beba água. E aí a gente vai procurando outros subterfúgios. E é bom a gente usar protetor labial, é bom a gente usar hidratante, tomar outro tipo de líquido, mas não se engane, se você não beber água, a sua sede física não vai ser saciada. E é interessante que a história que a gente vai pensar hoje está lá em João, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. E eu vou dar uma corridinha na leitura, e aí depois a gente vai parando para pensar em alguns pontos. E ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa sede, só que não é essa sede física, mas você vai ver como a sede física e a sede espiritual, elas foram se misturando no texto. Então, a gente vai ler João, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 até o verso 17. Então, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu
não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse até que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Li até o 18. Esse texto, talvez você já tenha escutado falar várias vezes sobre esse texto, mas eu queria que você pensasse em alguns pontos muito importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui em João, capítulo 4. Primeiro, você sabia, porque o texto diz aqui no versículo 9, que os judeus não se dão com os samaritanos. Você sabe por que os judeus não se dão com os samaritanos até hoje? Quando o reino foi dividido lá atrás em Judá e Israel, a capital do reino de Israel era Samaria. E o que acontecia lá? Os judeus começaram a se misturar com outros povos que não eram judeus, e eles começaram a criar as próprias regras deles para adorar a Deus. Por que os judeus não suportavam os samaritanos? Por conta disso, porque eles tinham a sua própria forma de adorar a Deus. Então, por exemplo, o templo onde os judeus cultuavam o Senhor ficava em Jerusalém, mas para os samaritanos, o templo deles foi construído no Monte Gerizim. Então, os judeus eles tinham muita raiva, porque eles pervertiam a lei do Senhor. Então, preste bem atenção. Uma mulher foi pegar água no poço. Quando ela chega no poço, o texto vai dizer aqui para a gente que era necessário que Jesus passasse pela província de Samaria. Só que um judeu jamais iria descer da Judeia para a Galileia por Samaria. Eles não faziam esse caminho, esse era o caminho mais curto, mas eles faziam o caminho mais longo justamente para eles não precisarem ter contato com os samaritanos. Então, Jesus manda os discípulos irem buscar comida, ele para no poço e uma mulher chega. Essa hora em que Jesus estava ali no poço, era uma hora que ninguém ia buscar água, que era já perto do meio-dia, estava muito calor, e essa mulher vai justamente nesse horário porque ela não queria ser vista, ela não queria encontrar ninguém. E você sabe por quê? Porque a gente leu, porque a vida dela não era uma vida, vamos dizer assim, tão aceitável socialmente. Então ela tinha vergonha. Então ela vai num horário em que ela tinha certeza que ela não ia ser encontrada por ninguém. Pois bem, Jesus está lá, no poço, a mulher chega e ele fala para ela: eu tenho sede, me dá de beber? Só que os judeus não se dão com os samaritanos, certo? Só que tem mais uma informação importante. Os judeus, hoje em dia a coisa está mudando um pouco, mas todo dia de manhã, uma das primeiras orações que ele faz é: Deus, muito obrigada, porque eu não sou mulher. Você sabia disso? Ele faz essa oração. Então, pensa no que Jesus está fazendo naquele momento. Ele está à beira de um poço, conversando com um samaritano, só que não era um homem samaritano. Ele estava conversando com uma mulher samaritana. Você entendeu? O que Jesus estava fazendo era algo que nenhum judeu da época dele faria. Primeiro, porque era uma mulher. Segundo, porque ela era samaritana. Só que o interessante que o texto vai trazer para a gente no versículo 4, ele vai dizer: era necessário que Jesus passasse por ali. Isso quer dizer, o autor está dizendo para mim e para você, que Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher naquela tarde. Ele passou ali, ele parou ali naquele poço, porque ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Então o texto diz que ele estava cansado da viagem, por volta da hora sexta, a mulher chegou, ele pediu: dá de beber. E aí a mulher responde de uma maneira muito coerente, porque agora você entendeu por que ela responde desse jeito. Ela vai dizer: então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu? Que ela é samaritana, pedes de beber a mim, e ela reforça, porque ela sabe qual é o lugar dela na sociedade, que sou mulher samaritana. Então ela pergunta para Jesus: como é que você vem pedir água para mim? Você não sabe que você não deveria nem estar falando comigo? O senhor não devia estar falando comigo. Como é que você
me pede? E aí Jesus responde uma coisa fantástica para ela. Ele diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então ele está dizendo assim: mulher, eu sei que você é uma mulher samaritana, mas a pergunta aqui não é essa, é o contrário. Você não entendeu com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está conversando? E eu vou perguntar para você agora que está assistindo a gente, e você que está aqui comigo. Você sabe com quem você fala todos os dias? Você sabe para quem você ora? Você sabe a palavra de quem você abre? Talvez a gente não saiba. Porque se a gente soubesse, a gente não ia andar tão desidratado por aí. A gente não ia andar procurando por outras fontes. A gente ia se saciar na palavra. Então, essa pergunta que Jesus faz, essa afirmação que ele fala para a mulher, né? Essa pergunta, você tem que fazer para você mesmo nessa tarde. Você sabe com quem você conversa todos os dias? Você tem ideia que todos os dias você para aqui, a gente orou, a gente está conversando, e a gente está falando com o Criador do Universo, com quem tem todo o poder para transformar qualquer situação, não importa qual ela seja. A gente tem dimensão disso? Não tem, sabe por quê? Porque a gente acha isso pouco. A gente sempre quer mais, a gente quer viver coisas extraordinárias. Então a gente tem que ir de conferência em conferência, de reunião em reunião. E essas coisas são importantes. Elas têm o seu lugar na nossa vida cristã. Mas elas não podem ser tudo. Elas têm que ser um complemento, elas não têm que ser o alimento. Não tem, esses eventos não podem ser os eventos que matam a nossa sede. Sabe por quê? Se você espera de conferência em conferência, quando você chegar na próxima conferência, talvez o seu corpo já tenha dado todos os sinais de desidratação. E você passou creme, e você passou protetor labial. Isso quer dizer, você escutou um podcast, você escutou uma palavra aqui, você conversou com seu amigo, e você vai fazendo coisas paliativas para sobreviver. Você tem a fonte de água viva habitando dentro de você, se você é salvo em Jesus Cristo. Não desperdice isso. Não desperdice isso. Eu não estou querendo dizer que você não precisa assistir podcast, porque eu apresento podcast aqui na igreja, então eu não falaria uma coisa contra o que eu mesmo faço, mas o que eu estou querendo dizer é que não dependa destes recursos para viver a sua vida com Deus. Não dependa. Saiba com quem você está falando. E aí ela respondeu então para Jesus: Senhor, você não tem com que tirar água, esse poço é fundo, então como é que você tem água viva? És porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí Jesus diz para ela: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui para ela? Olha, você até pode vir aqui no poço de Jacó pegar água, mas todo dia você vai ter que voltar aqui para pegar essa água. Mas se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sabe por que a gente não tem mais sede depois que a gente bebe da água que Jesus nos der? A gente não cantou aqui? Aquele que tem sede busca beber da água que quer estudar. O que acontece? Terá dentro de si uma fonte, o quê? Que jamais se acabará. Então, são rios de água viva que vão fluir de dentro de nós. É o inverso, entendeu? Ela está indo no poço pegar água. Jesus está oferecendo uma água que vai fluir de dentro dela para sempre. Para sempre. Então você vê que ela não entendeu, e às vezes eu e você também não entendemos. Porque a gente, depois do Éden, a gente se relaciona com a Bíblia, com o Senhor, da perspectiva da escassez. O que é isso, Carol? A gente sempre olha para aquilo que falta e a gente nunca olha para aquilo que a gente já tem. Então, Deus falou para Adão e Eva: vocês podem provar de tudo que tem no jardim, provem, se deleitem. E eles olharam para quê? Eu não posso comer esse fruto. Comer desse fruto. E a partir desse momento, a gente só olha para aquilo que falta, não para aquilo que a gente tem. Você já tem tudo que você precisa para viver essa vida aqui na terra. Quem disse? Lá em 1 Pedro está escrito. Deus nos deu tudo para a gente viver a nossa vida aqui na terra. A vida e a vida piedosa. Então, por que a gente não vive uma vida melhor com Deus? Porque eu preciso, de repente, de uma coisa externa maravilhosa. Porque eu preciso de uma oração forte, de repente. Porque eu preciso de uma profecia de alguém, de repente. Mas os rios de água viva não já fluem de dentro de mim? A gente já tem abundância.
Lá em João 10:10 não fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Para que a gente tenha vida, e não é só vida, uma vida abundante. Se você já é salvo em Jesus Cristo, não viva pela perspectiva da escassez. Nada te falta. Você tem tudo o que você precisa para viver a vida aqui. Tudo. E Jesus está dizendo aqui para ela, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E parece que essa mulher começou a entender mais ou menos. Porque ela diz assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí, que eu acho fantástico nesse texto. Eu sei que hoje em dia, principalmente nós mulheres, queremos uma palavra personalizada de Deus para o nosso coração. Então você fala assim, o que Deus tem para falar comigo hoje? Não é assim que a gente fala, porque Deus falou isso comigo hoje. E a gente quer personalizar o evangelho para cada um de nós. Só que o convite que Jesus fez para ela e que Ele vai fazer em outros lugares é para atingir um pecador que precisa de salvação. Não é uma mensagem específica. Essa daqui é para a mulher samaritana. Mulher samaritana, essa palavra é para você. Agora essa daqui é para o cego. A mensagem de Jesus para mim e para você é uma: arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Eu não preciso de uma revelação especial, de Deus falar uma coisa só para mim, porque Ele já disse, abra a Bíblia. Você quer uma revelação especial de Deus para a sua vida? Abra a palavra de Deus. O que Jesus vai dizer agora para ela? Porque ela não entendeu. Ele falou, tá bom, você quer beber dessa água? Então vai lá e chama o seu marido. Traz ele aqui. Geralmente, a gente vê algumas pessoas, para falar da nossa vida, né? Ela fala assim, eu recebi uma revelação de Deus e eu vou falar para você. E não é que eu não acredito nessas coisas, porque Deus pode fazer aquilo que Ele quiser fazer, como Ele quiser fazer, onde Ele quiser fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, por quê? Porque às vezes a pessoa vem e joga um verde, fala alguma coisa, e Jesus vai direto no ponto. Ele fala, chama o seu marido, porque Jesus conhecia ela no íntimo. Ele sabia o que ela tinha vivido, o que tinha acontecido. Então Ele não fala assim, eis que te digo, eu vou abrir uma porta, não sei o quê, Ele chega assim, não, tá bom, você entendeu o que eu estou dizendo? Vai lá e chama o seu marido. E o que ela diz para ele? Eu não tenho marido. E Jesus disse, você está certa, você não tem marido. Porque você já teve 5 maridos. E esse marido que você tem não é seu marido. Como você disse de verdade. Jesus está mostrando para ela agora, nesse momento, qual é a sede que essa mulher tem. Qual é a sede que você tem? Jesus falou, olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Ela fala, eu quero. E Jesus percebe, não, ela ainda não entendeu. Por quê? O que Ele está dizendo para ela? Ela teve 5 maridos. Essa é a sua sede, minha irmã. Você quer ser amada, você quer ser aceita, você quer ser completa. E você está tentando desesperadamente e não está conseguindo saciar a sua sede. Você bem disse mesmo para mim. Você teve 5 e nenhum deles preencheu aquilo que você estava procurando. A sede que eu estou falando para você é essa. Você não vai mais precisar ficar procurando em carreira, em de repente, quando eu tiver filhos isso vai acontecer, se eu casar isso vai acontecer, se eu morar na casa tal, se eu ganhar o recurso tal, essas coisas vão acontecer na minha vida. Não, Ele está dizendo para ela assim, você entendeu que a sede que a sua alma tem só pode ser saciada em um lugar. A sede que eu e você temos, ela tem tamanho. Sabe qual é o tamanho da sua sede? Jesus Cristo. Nada mais nessa vida vai saciar a sua sede. Você tem sede de quê? Obedeça a sua sede, beba refrigerante, de repente compre roupas novas, sapatos, bolsas, vá sair para tomar cafezinho com essas amigas, faça viagens sensacionais, arrume um marido, case, tenha filhos, mude de casa. Você tem sede de quê? O que o seu coração te impulsiona todos os dias a fazer para buscar felicidade? O que você está disposto a fazer para pecar, para desonrar a Deus, para conseguir o que você quer? E às vezes a nossa sede é diferente. A gente tem prazer em falar mal dos outros, a gente tem prazer em causar dissensão, divisão, a gente tem prazer em diminuir as pessoas para que a gente possa ser erguido. São tantas coisas que fazem bem para nós, que saciam essa sede que a gente tem, mas o que Jesus está dizendo para ela é, a sua sede só pode ser saciada em um lugar. E aí Ele vai continuar a conversa com ela, Ele vai dizer assim, olha, Senhor, dissesse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque ele respondeu e agora ela começou a entender com quem ela está falando. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Jesus está dizendo agora para essa mulher? Ele está falando: você sabe quem eu procuro? De quem eu procuro saciar a sede? Daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não importa onde, porque ela está falando assim: mas onde tem que adorar? Aqui ou ali? Ele fala: não importa onde, importa quem, importa como. Como? Em espírito e em verdade. Então, para a gente saciar a sede que a gente tem na nossa alma, a gente precisa procurar ter uma vida de intimidade com Deus. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, mas eu estou fazendo um novo estudo com as mulheres, e em uma das devocionais que a gente lê lá, fala sobre humildade, e a autora vai dizer que se você não abre a Bíblia todos os dias, e você não ora, você se acha muito bom. Você se acha muito autossuficiente, porque você não precisa ouvir a voz de Deus. Você é capaz de viver a vida aqui na terra sem ouvir a voz de Deus. E aquilo foi um soco no meu estômago, porque eu falei: Senhor Jesus, sou orgulhosa. Eu quero viver uma vida além. Porque eu sei, né? Eu já sei alguns versículos, eu já estudei algumas passagens, já escutei tanta pregação. Por que eu preciso ler a Bíblia todos os dias? Orar para pedir, né? Para agradecer, talvez. Mas por quê que eu preciso dessas coisas? Quem que o Senhor está procurando? Ele está procurando pessoas que tenham sede, que queiram ir todos os dias diante dEle, para que Ele fale, para que Ele transforme, para que Ele mude a nossa vida. E o Senhor não está interessado, gente, em que, olha, antes eu vestia uma saia curta, agora eu vou vestir uma saia comprida. Isso vai fazer parte, mas isso tem que vir de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que a gente está vendo, com o comportamento das pessoas. E às vezes a pessoa usa uma saia comprida, mas a língua dela é tão comprida quanto a saia dela. Então, a questão é: temos que andar com modéstia, nos vestir com modéstia? Com certeza. Mas a gente tem que pedir para o Senhor ir transformando o nosso coração, limpando as nossas motivações. Porque senão, a gente não vai estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A gente vai estar procurando viver uma vida cristã superficial. E a gente vai viver de fontes secundárias. Então, sempre da palavra de outras pessoas, ouvindo. E a gente precisa ouvir outras pessoas. Tem uma autora, o livro tem aqui na livraria. Gaste o seu dinheirinho com ele, que vai valer cada centavo. Chama Mulheres da Palavra, da Jane Wilkin. E ela fala o seguinte: Deus não chamou eu e você para pensarmos com a mente de outra pessoa. Deus nos chamou para pensar com a nossa mente. E quando a gente chega lá, diante dele, a gente vai prestar contas daquilo que a gente fez. E eu não posso chegar lá e falar assim: não, sabe, Senhor, é que eu não fiz isso porque o fulano de tal falou e eu segui. Porque se alguém falar para você pular, jogar da ponte, que mãe falava muito isso para a gente quando era criança, você vai se jogar? Não. E por que às vezes as pessoas falam coisas que são tão pertinentes e importantes para a nossa vida, a gente segue cegamente, sem abrir a Bíblia, sem conferir, para ver se é aquilo que o Senhor está dizendo que a gente deve viver. Então a gente é responsável por aquilo. E a Jane Wilkin vai ensinar você a ler a Bíblia com 5 passos bem simples, para você começar a olhar para o texto bíblico e conseguir estudar sozinha. E eu acho fantástico, sabe por quê? O mesmo Deus que inspira o pastor Arival, que inspira o pastor Hernandes, fala com você também. Você sabia disso? Não é diferente. Não é o mesmo. Então, as mesmas conclusões, se a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, que Deus leva eles a chegarem, Ele vai levar você a chegar também. A nossa fé não pode ser terceirizada. A gente tem que tomar as rédeas da vida da nossa fé. A gente tem que ir para a fonte todos os dias e gastar tempo e ler. Olha, Carol, mas eu não tenho muito tempo. Não tenho. Eu tenho uma amiga que ela veio aqui com a gente conversar no podcast e ela falou: olha, lá em casa a nossa rotina é muito corrida, a gente não tem tempo de fazer devocional em família. Então, nós vamos todos juntos para o mesmo lugar. Eles fazem devocional dentro do carro no trânsito. Eles vão lendo a Bíblia para as crianças. Quem tem sede, gente, quem tem sede, sacia a sede no metrô, ouvindo, se dá um jeito. Agora, muitas vezes a gente dá desculpas, porque talvez a minha alma tem sede, mas ela está saciando essa sede em outros lugares.
Então, se você tem sede, sacia na fonte. Não vai procurando fontes secundárias, terciárias. Então, pensa aí um pouquinho, como que está a sua vida devocional, a sua vida de oração? A Bíblia fala que tem certas coisas na nossa vida que a gente só vivencia com jejum, e não é por barganha, é porque a gente reconhece que só Ele tem poder para transformar essa situação, para transformar a nossa vida. Como é que está? Então, a gente não pode abrir mão de ter tempo com o Senhor todos os dias. A gente precisa disso. E eu conheci uma mulher uma vez, ela é palestrante, e ela falou, olha, eu não aceito que uma mulher diga para mim que ela não entende a Bíblia, porque a Bíblia está escrita no idioma dela. Eu acho que todo mundo aqui tem Bíblia em português, né? E todo mundo aqui é alfabetizado. Se você não é, eu vou orar para que o Senhor abra a sua visão. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Se a Bíblia está em português, qual é a dificuldade de entendimento? A gente precisa do Espírito Santo. Então, sabe o que você faz quando você for ler? Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente, para que eu possa entender o que está escrito aqui nessa porção da Escritura. E leia. Porque está no idioma que você consegue entender. Pensa, gente, há muitos anos atrás na história, que as pessoas não tinham acesso às Bíblias. E hoje a gente tem. E tem gente que tem mais de 10, 20 Bíblias em casa. E o quanto que a gente lê? Às vezes elas ficam lá só pegando pó. Né? E não é esse o objetivo, de ficar pegando pó. Então, não procure viver uma vida com Deus superficial, porque o Senhor Jesus, Ele quer você diante dEle todos os dias. Ele quer conversar com você. Porque da mesma forma que Ele teve um encontro com a mulher samaritana, o Senhor Jesus quer ter um encontro com você. E eu vi uma ilustração tão bonita, ele fala, todos os dias, quando um novo dia surge, o Senhor Jesus coloca uma mesa e Ele convida você a sentar. Vem conversar comigo. E você tem sentado à mesa para conversar com Jesus? Você tem se deleitado do banquete, que é a palavra dEle? Gente, é muito difícil orar. É muito difícil ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que lutar contra a nossa vontade. Tem tanta coisa melhor para a gente fazer todos os dias, não tem? E hoje mais ainda, tem tanto entretenimento que a gente pode ver por aí, tem muitos lugares legais para a gente sair, tanta gente interessante para a gente conversar, para a gente conhecer, mas essas pessoas não saciam a sede da nossa alma. Então, se você que está assistindo a gente aqui na internet, que não teve a sua sede saciada, hoje é o dia. Hoje é o dia de você reconhecer, Senhor, eu tenho uma sede. E a minha sede não pode ser saciada por nada que esse mundo tenha para me oferecer. Porque cada vez que eu bebo, eu tenho que voltar e beber de novo. Eu tenho que voltar e beber de novo. E a minha sede nunca é saciada. Então eu preciso hoje me arrepender dos meus maus caminhos, entregar os meus caminhos para o Senhor e provar dessa fonte que jorra de rios de água viva. Agora, se eu já tenho a Cristo, eu preciso todos os dias diante da presença dEle. E sabe, gente, na outra igreja que eu frequentava, antes de vir para cá, eu falava para os adolescentes assim, pouco com Deus é melhor do que nada. Então você fala, mas eu só tenho 1 minuto. Pouco com Deus é melhor do que nada. 1 minuto com Deus é melhor do que nem 1 minuto com Deus. Então, não fica esperando, sabe por quê? É porque a irmã fulana de tal falou que ela senta, ela põe a mesa, ela abre, ela pega as canetas coloridas, ela marca. A irmã é a irmã, você é você. Se aquela irmã tem esse tempo, tem o espaço, glória a Deus. Você não tem, procure na sua rotina espaços, formas e meios. Uma das esposas dos puritanos, eu não lembro agora qual é o nome dela, ela tinha muitos filhos. E ela ia fazendo as coisas no dia a dia, ela ia ficando cansada, ela ia ficando exausta. Sabe como ela fazia para ter tempo com Deus? Ela pegava o avental, botava na cabeça e começava a orar. Ela falava, aqui é o meu refúgio com Deus. Ela não podia sair, as crianças estavam dependendo dela, ela punha o avental na cabeça, ela orava, ela se acalmava, ela se calibrava na presença do Senhor, tirava o avental e continuava a vida. Qual é a desculpa que eu e você vamos dar depois dessa? De que a gente não tem tempo. Qual que é a desculpa? Você pode orar enquanto você está fazendo comida, enquanto você está tomando banho. Tem gente que tem muitos insights. Eu gosto de conversar com o Senhor um pouco antes de dormir. E geralmente quando eu estou tomando banho, a gente vai conversando. E a água vai caindo. E às vezes a gente vai chorando, e vai lavando, e vai limpando, vai levando tudo embora com a água do banho. Mas qual que é a desculpa que a gente tem para não ter tempo na presença do Senhor?
Porque a gente tem pouco tempo, então eu vou fazer um desafio para vocês que estão aqui, para vocês que estão me assistindo. A partir de hoje, 1 minuto de oração. 1 minuto de leitura da palavra. 2 minutos por dia. Faz isso todos os dias. Na semana que vem, 2 minutos de oração. 2 minutos na palavra. Depois, 3 minutos. Vai aumentando. E vai pedindo todos os dias quando você for orar. Deus, eu quero ter fome, eu quero ter sede do Senhor, da sua presença. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero me relacionar contigo todos os dias. Vai pedindo. Gente, eu tenho certeza que Deus não vai deixar de atender uma oração dessas. De alguém que quer mais dele, de quer ser transformado por ele, de quer conhecê-lo mais. Eu tenho certeza que o Senhor não vai rejeitar essa oração. E sabe que eu e você temos muita dificuldade de nos identificarmos com a mulher samaritana, porque afinal de contas, ela tinha uma sede que a gente não tinha, porque talvez eu não tenha tido 5 maridos. Mas você sabe, gente, que uma vez eu fui fazer evangelismo em uma escola e essa situação me marcou para sempre. A gente entrou na escola e logo que eu cheguei, a gente começou a receber vários bilhetinhos. As meninas falavam assim, toma, entrega para aquele menino, toma, entrega para aquele outro menino. E eu abri e li, que a gente estava numa cidade do interior, né? Eu abri e li, fica comigo, vamos ali no cantinho para eu te beijar. E aquilo ali veio como uma flecha no meu coração, sabe? Eu já tinha os meus 19, 20 anos, as meninas tinham 12, 13 anos. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. E Deus falou, sabe qual a diferença entre elas e você? A graça. A graça. Porque se a graça do Senhor não estivesse te alcançando, quem poderia ser a garota que estaria mandando esse bilhetinho, dando na sua mão, era você. A única coisa que distancia você delas sou eu. Nunca se esqueça disso. Você não precisa ter tido uma experiência como a da mulher samaritana. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Sabe por quê? Orgulho, inveja, ira, maledicência, gritaria, divisão, dissensão. São todos pecados que desagradam a Deus. Só que às vezes eles não são tão aparentes. Às vezes eles não estão estampados para todo mundo ver. A gente senta aqui no auditório, eu não sei se tem alguma fofoqueira sentada aqui ou assistindo a gente na internet. Eu não sei, olhando para vocês, eu não tenho como saber. Mas o Senhor olha essas coisas. Ele vê, Ele sabe, e isso desagrada a Ele. Tanto quanto essas coisas que são mais visíveis. Então, a gente precisa entender que a única coisa que nos diferencia das pessoas que ainda hoje andam cegas é a graça do Senhor Jesus. Então, a gente não pode olhar para alguém que está começando agora na jornada, coitado, está começando agora, vai ter que aprender tanto. E eu não tenho que continuar aprendendo? E eu não tenho que continuar tendo fome, sede? E eu não tenho que ser humilde? A Bíblia não fala que eu tenho que ser humilde? Que eu tenho que ser servo? Que eu tenho que ser colaborativo com os meus irmãos na caminhada? Que eu tenho que ter paciência com eles? Tem um livro excelente que toda mulher cristã deveria ler. Unidas contra a rivalidade feminina. Nós todas, em vez de darmos as mãos e sermos colaboradoras, por que ela pode pôr toalha rosa em cima da mesa no evento dela e eu não posso? Por que ela tem mais verba e eu não tenho verba? Mas por que elas fazem isso e eu não faço isso? Mas não está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo? Para que almas sejam conquistadas para o Senhor Jesus, para que pessoas estejam crescendo e sejam mais amadurecidas, a gente precisa parar com essas coisas. Porque a gente tem fome e sede, às vezes, de poder. Às vezes a gente tem fome e sede de ser visto pelas outras pessoas. E o Senhor já nos viu. E o Senhor já nos deu poder para realizar tudo aquilo que Ele nos chama para fazer. Então você tem sede de quê? Você tem sido que tipo de adorador? Esse que adora a Deus em espírito e em verdade? Em que às vezes você não quer admitir que você errou com a irmã, mas você tem que ir lá e falar, Senhor. Mas ela também, não importa ela, você tem que ir lá e falar, Senhor, eu me arrependo. Me ajuda a ir lá pedir perdão para ela, às vezes para o marido, às vezes é um chefe que pede algumas coisas para você e você torce o nariz porque você não quer fazer, porque é do jeito que você acha que deveria ser feito. A gente precisa ser uns adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e isso vai exigir renúncia todos os dias, de tempo, da nossa vontade, do nosso querer, o tempo todo. Mas a gente precisa estar disposto, sabe por quê, gente? Porque nessa escola que eu fui, eu recebi esses bilhetinhos muito tristes. E a gente fazia uma pantomima, cara, da família, sobre sexualidade e tudo. E tinha uma menina, que no final a gente conversava com as jovens. E tinha uma menina lá. E aí no fim a gente ficava por ali para conversar. E ela veio conversar com a gente. E ela falou assim, eu saí de casa hoje para tirar a minha vida.
porque eu estou grávida. E eu não sabia como eu ia dizer isso para os meus pais. Então, a melhor alternativa era eu tirar minha vida, porque eles não iam saber disso e eu não ia ter que encarar isso. Só que alguma coisa dentro de mim falava, vai para a escola. Vai para a escola. E ela pensou, ir para a escola para quê? Eu vou todos os dias para a escola, nada acontece na minha escola. E ela falou, e vocês estão aqui hoje. E hoje eu vou voltar para casa e eu vou dizer para os meus pais que eu estou grávida, infelizmente. Mas o Senhor Jesus vai me ajudar a passar por isso. O Senhor Jesus me ama, Ele me abraça, Ele me acolhe e Ele vai me ajudar a passar por isso. Ela tinha sede. E ela foi saciada. E ela voltou para a casa dela. E é isso que a gente precisa entender. O Senhor já nos deu tudo que a gente precisa para a vida. A gente não precisa se desesperar. A gente não precisa sair correndo de um lado para o outro, batendo cabeça. A gente precisa, sabe o que Mateus fala lá? Vai para o seu quarto, faz o quê? Fecha a sua porta e fala com quem? Com o Pai que te vê em secreto. E o que a Bíblia fala? E o Pai que vê você em secreto, Ele vai te recompensar. Só que sabe o que é interessante? Ele vai te recompensar em público, a Bíblia fala. Só que sabe o que a gente quer fazer? A gente quer orar no público. Para o público ver que a gente está orando. Só que a Bíblia fala que a gente tem que orar em secreto. E o Pai que vem em secreto, sabe as dores da sua alma, entrega primeiro para Deus e pede, Senhor Jesus, quem pode me ajudar? Com quem eu posso conversar? Para que essa dor que eu estou sentindo na minha alma possa ser minimizada. Me ajuda a encontrar na palavra esperança, direção, consolo, alimento, para que eu possa continuar caminhando. A gente desiste fácil demais. A minha geração muito mais ainda. Qualquer dificuldade a gente não quer mais, eu não vou fazer, deixa para lá, muda, troca, porque dá muito trabalho. A gente não quer ter trabalho. E vida com Deus dá trabalho. Não é por mérito, mas exige esforço de cada um de nós todos os dias. E aí, sabe o que eu acho mais interessante nesse texto que a gente está lendo? Como é que a gente sabe que a mulher samaritana, ela entendeu a mensagem e ela foi transformada? Então, o texto continua lá no 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Lembra que eu falei lá no começo? Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher. Olha que legal isso aqui. Deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Como é que a gente sabe que ela entendeu? A mulher foi para o poço para fazer o quê? Para pegar água. Deixou o seu cântaro. Por que a mulher deixou o cântaro se ela foi no poço pegar água? Porque ela encontrou o que ela estava procurando. Ela foi na sede pegar água física, na fonte pegar água física, e ela percebeu, eu não tenho sede de água. Não é essa sede que eu tenho. Eu tinha uma outra sede, e hoje ela foi saciada. Você já deixou seu cântaro para trás? Você já esqueceu dessas coisas que vão impedindo a gente de caminhar com o Senhor? Você deixou seu cântaro para trás? Você encontrou o que você procurava? Então não volta lá para pegar o cântaro, não, para encher com outras coisas. Vai para a fonte. Porque o que ela fez? Ela saiu correndo e foi contar para as pessoas o quê? Conheci um homem e ele falou tudo o que eu tinha feito. O que ela quis dizer com isso? Eu encontrei o que eu estava procurando. E aí o que ela fez com essas pessoas? Levou eles para onde? Para conhecer Jesus. Sabe por que às vezes eu e você não crescemos no nosso relacionamento com Jesus? A gente deixa o nosso cântaro e vai viver a nossa vida. A gente tem que deixar o nosso cântaro e contar para todas as pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para salvar, para libertar, para perdoar, para nos dar uma nova vida. A gente tem que proclamar para todo mundo que nós somos pecadores e todos nós temos uma única carência. Nós precisamos de Deus. A nossa sede tem tamanho de uma única pessoa, Jesus Cristo. Então não adianta a sua fome ser do tamanho do oceano e você tomar um copo de água. Não vai saciar. Não vai. Então, faça 2 compromissos comigo. Comece hoje, 1 minuto de oração, 1 minuto da leitura da Bíblia. E coloque diante de Deus alguém que convive com você que não conhece a Cristo.
Pode ser um parente, um vizinho, alguém do seu trabalho, e diga: Senhor, usa a minha boca para dizer para essa pessoa que a sede que ela tem só tem um tamanho e só pode ser saciada em um lugar: Jesus Cristo. E eu pedi para a Vânia para a gente terminar respondendo a essa mensagem, que a gente vai cantar: graça sobre graça receber e da plenitude renascer. Quando atraído me encontrei, aonde? Na Bolsa Nova? Em ganhar joias, novos relacionamentos. Quando atraído me encontrei? No amor de Deus. Então que você cante e fale: Senhor, eu, pecadora, tanto quanto a mulher samaritana, preciso saciar minha fome e a minha sede, sempre no Senhor Jesus. Então vamos cantar?